Fala, Cicobi Crédito Capital. Estamos aqui mais uma vez gravando o nosso podcast Fala Crédito Capital, onde a conversa acontece. Hoje nós estamos com dois convidados muito especiais. O Michel, que é o nosso japonês do agro, nosso gerente de negócios da nossa central Unicob, e essa sumidade no agro e no cooperativismo nacional, seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Sejam bem-vindos aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado, bom dia. Legal? Bom dia. Vamos lá, vamos começar já direto e reto, né? Essa é uma conversa para ser bem espontânea, bem livre, bem aberta, para a gente conhecer um pouco mais dos nossos colegas, um pouco mais do seu Dilvo, da Crédito Capital, e falar principalmente do Show Rural, esse evento monumental que estamos às vésperas de acontecer, às vésperas de ser realizado aqui em Cascavel. Seu Dilvo, vamos começar pela sumidade, pelo senhor, né? Então, para começar, voltando um pouco no tempo lá, esses dias atrás, seu Dilvo, quem que é o Dilvo Grolli, além do cargo, e que lembranças da infância e da juventude do senhor mais ajudaram na sua percepção a formar os seus valores? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sou muito ligado ao Cicobi Crédito Capital, porque é da nossa casa, é de Cascavel, aqui junto com a nossa Associação Comercial e Industrial, e se expandiu, além de Cascavel, para outros municípios e outros estados. Isso é importante a gente ver no cooperativismo, esse espírito empreendedor, que o cooperativismo começa numa região, mas quando você tem pessoas gestoras e que têm espírito de empreendedores, ele se expande. E o cooperativo precisa disso. A minha experiência começou aos 7 anos de idade. Eu entregava leite na cidade de Cascavel. A mãe tirava leite numa chácara, que é bem próximo daqui, a 100 metros daqui. Cascavel era muito pequeno. Eu tinha a função de entregar leite na cidade. Pegava 8 litros de leite e ia entregar aqui na cidade de Cascavel, no município de Cascavel. Começou com 7 anos, depois quis o destino que eu fui para o banco. Tive uma boa experiência bancária, né? E isso fez, primeiro, quando você começa o trabalho cedo, você fica com o espírito do trabalho. Quando você vai para o banco, você tem o espírito de fazer negócios, de você começar a controlar custo, entender as pessoas, porque banco é um sistema que ele tem que ter ou as pessoas estão dentro do banco, da prática de crédito, tem que ter uma percepção muito grande do negócio do outro que você está emprestando dinheiro, porque você vai emprestar dinheiro na esperança de receber o dinheiro, na esperança que você dá uma alavancagem para aquela pessoa crescer e você também crescer da tua instituição financeira junto com o cliente. Então a minha atividade profissional tem muito a ver do trabalho que comecei aos 7 anos, atividade bancária, e depois eu na faculdade, né? Eu fiz a faculdade de administração de empresas. E aí, quando eu fui para a cooperativa, e eu também sou filho de produtor rural, então quando eu fui para a cooperativa ficou muito fácil. Eu já tinha o espírito do trabalho em negócios, cara, do banco. Como produtor rural, vivi isto lá na infância também na fazenda, e isso facilitou muito na Copavel. Show de bola. Olha só como é que é, né, Michel, pessoal? Desde os 7 anos já trazendo os valores da família, né? A família ensinando os valores do trabalho, de participar do dia a dia da geração de renda, do âmbito da família ali, na economia familiar, e depois vindo para o setor financeiro e se transformando nisso tudo que é. Parabéns pela história, obrigado por compartilhar com a gente. Obrigado. Vou perguntar ao Michel agora aqui um pouquinho dele. Michel, vou mudar um pouco a pergunta para você, mas no mesmo sentido, tá? Claro. Fala pra gente aí, se você for falar quem que é o Michel, sem dizer que o Michel é o gerente comercial da central, do Cicobi Central Unicob. Quem que é o Michel? Se apresente como pessoa pra gente aí, por favor. Primeiro, bom dia, uma satisfação estar participando aqui do evento junto com vocês, estar aqui em Cascavel, falando com essas celebridades aqui, mas muito bacana mesmo, tá? Mas o Michel é uma pessoa que é filho de produtor. Eu acho que para falar do Michel tem que falar um pouquinho também da minha história, um pouquinho da minha família. Eu sou filho de produtores rurais, era produtores de hortas, depois foi para a produção de uva, fina de mesa. Então, os meus valores, tudo que eu construí na minha personalidade começa com a minha família, com meus pais. Eu lembro que o meu pai sempre falava para mim um negócio muito interessante, que se eu ando com pessoa inteligente, você é uma pessoa inteligente. Se eu sou uma pessoa trabalhadeira, você é uma pessoa trabalhadeira. Então, eu sempre tive sorte na minha vida
com andar com pessoas certas, com pessoas que me impulsionam, pessoas que faz eu crescer e que sou essa pessoa, esse profissional que eu tô hoje em dia. Eu tenho uma formação na agronomia, sou engenheiro agrônomo de formação, até reflexo um pouquinho dessa história que eu tenho junto com a minha família, tá? E o que eu acho muito legal na minha formação, que quando fala de agronegócio, não tem como deixar de falar de cooperativismo, tá? E quando eu entrei na cooperativa Cicobi, eu acho que casou muitos valores que eu tinha da minha família com os valores da cooperativa. Que tudo que eu aprendi tem a ver com cooperativismo, de compartilhamento, respeito, trabalhar com a comunidade. Eu acho que isso foi muito bacana. Então, quando fala-se de Michel, é uma pessoa cooperativista, isso está no meu DNA, isso é muito legal, muito bacana. Estou há 11 anos no Cicobi, tá? Trabalhando com agronegócio, agora estou com outros desafios aqui na minha carreira, mas isso é muito legal, Marcelo. Então, assim, o cooperativismo é o meu DNA, que tá lá firme, tá forte, para que eu possa ajudar principalmente a comunidade, deixar um propósito para as nossas comunidades. Isso é muito importante para a gente. Legal. Obrigado por compartilhar, Michel. Seu Gil, Michel falou desde cedo com a gente, conversando ali na nossa unidade administrativa, e a gente estava lembrando, né? A gente foi contemporâneo, eu estou com 15 anos de Cicobi, Michel Bons, então a gente trabalhou de lado ali, mesa vizinha praticamente um tempo, e a gente estava lembrando de tempos mais simples, até lembrando do nosso grande amigo em comum, Marino, né? Um abraço para o Marino, que vai ouvir a gente aí, né? Vamos dar sequência aqui, senão se a gente for falar do Marino, então vai ter história daí, né, seu Gil? Seu Gil, Copavel, o senhor participa da Copavel em torno de 40 anos, acho que a história é essa, né? Com a presidência mais um longo tempo. Então, qual foi, assim, que o senhor mais recorda, os principais desafios no começo da Copavel e como a cooperativa era naquele momento? Nós entramos na Copavel em 1985. No momento de crise dentro da Copavel, nós estávamos com um problema sério dentro da Copavel, crise econômica e financeira. Tanto é que foi destituída a diretoria, porque chegamos nos anos 80 e 85 foi o ano que deu a maior crise dentro da Copavel. Nós tínhamos 1 de patrimônio e 3 de dívida, tá? Então, eu entrei justamente nesse momento e quis o destino da vida e a história. Como eu vim da área bancária, eu tinha uma facilidade em trabalhar com números e também a facilidade de conversar com as pessoas do setor bancário e o que precisava passar para eles. Primeiro, eu tinha que passar uma esperança, porque seu caixa não dava suporte para pagamento dos créditos que eles tinham na Copavel, eu tinha que passar uma mensagem de esperança. Então, esse foi o primeiro momento da Copavel. Essa reestruturação da Copavel terminou em 90, tivemos 5 anos de reestruturação. Mas no ano de 88 nós fizemos uma pesquisa, tá, com os agricultores associados à Copavel e pecuaristas também, sobre qual é o desejo deles para a cooperativa. Aí chegamos a 386 intenções que os cooperados tinham para o que eles gostariam de ver na Copavel. Então, aproveitando o momento de reestruturação da Copavel, da parte econômica, e também já pensar num plano de estrutura. Esse plano foi estruturado entre 88 e 89, 1988 e 1989, e aí então nos anos 90 começamos a organizar esse plano estrutural. Esse plano baseou-se, para a nossa felicidade, que além de grãos, certo, e venda de insumos, a Copavel começou a trabalhar em agregar valor. Este foi um grande salto da Copavel, sair da crise econômica e financeira, e quando ela começou um novo projeto de desenvolvimento, foi no valor agregado. Aí a Copavel teve sustentação para o seu crescimento, tá? E hoje, se a gente olhar para trás, 40 anos, de 85 a 2026, 40 e poucos anos, 41 anos, você vai ver que esta matriz grãos e venda de insumos, ela ficou muito exprimida em questão de margens. E nós, no comércio, na cooperativa, na indústria, na prestação de serviço, em qualquer setor econômico, nós vivemos do que? De lucratividade, um mais, outro menos. Mas é importante você encontrar a veia da lucratividade dentro do teu setor.
Então aí esse plano começou em 1990, foi muito feliz esse plano no valor agregado. Gil, eu gostei muito dessa fala do valor agregado, porque o cooperativismo ele tem como base pessoas e confiança. Claro, tem os princípios cooperativistas que norteiam a gente e tudo mais, mas pessoas e confiança, eu acho que é o alicerce do cooperativismo, independente se for de produção ou financeiro, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa geração de valor agregado da época. Quando nós iniciamos na época, talvez não tínhamos uma visão tão completa como hoje. Vamos falar do valor agregado de hoje. Se a Copavel exportar uma tonelada de milho, ela vai receber $220 a tonelada. Se a Copavel exportar uma tonelada de soja in natura, em grão, ela vai receber $440 a tonelada. Se nós transformarmos isto aí em ração em carne de frango, e vendermos essa mesma carne de frango para o exterior, nós teremos um valor de $1.873 a tonelada. Se você transformar isso em carne suína, você vai ter $3.500 a tonelada. Quem mexe com um gado de corte, por exemplo, que é um ciclo mais longo, mas você vai ter mais de $5.000 a tonelada. Então, este é o sentido do valor econômico. E a Copavel trabalhou muito fortemente isto, uma história longa, se nós olharmos de 1990 para 2026, hoje são 36 anos que está fazendo esse valor agregado. E chegamos hoje, nós temos 18 agroindústrias dentro do complexo Copavel, tá? E aí a intenção nossa é agregar valor em 90% daqueles grãos que nós recebemos e ter uma participação também muito ativa nos insumos. Por exemplo, nós estamos vendo assim, quais os setores que a Copavel mais depende. Um setor assim que talvez eu falando para vocês aqui não vai empolgar vocês, mas quantos mil litros de produto de material de limpeza a Copavel usa por mês? 35 mil litros. Meu Deus. Tá? Ninguém sabe esse valor, mas nós trabalhamos esse número dentro do Copavel, tá? Fomos buscar a expertise de quem fabricava isso e montamos uma indústria. E esta indústria dá um suporte para toda a Copavel, que hoje a necessidade dela de material de saneantes e de limpeza, e como ela fabrica hoje um para ela e 4 já para o mercado. Porque você tem uma expertise dentro do laboratório seu. O que é laboratório? É você ter um produto, ir para dentro da cooperativa, ver os testes, se esse produto é bom, se tem a mesma eficiência com água fria, com água quente, qual é o tempo dele de durabilidade, se é um produto que não é nocivo, que tem aceito pela inspeção federal, que não deixa resíduos, tá? E essa expertise foi com que essa indústria cresceu, uma indústria simples, mas simples no entendimento de que muita gente pega um vidro de um material de limpeza para a cozinha ou para a indústria, a gente não entende que ali tem um trabalho de laboratório de teste muito grande. Então depois nós partimos além dessa aí, fomos muito na área de sementes. Hoje nós temos 2 indústrias de semente, uma aqui em Cascavel, outra na região de Pato Branco. Aí nós temos uma indústria de esmagamento de soja, tá? Que esmaga mais de 1.000 toneladas por dia. Aí nós já temos hoje 4 fábricas de rações, uma no sudoeste e 3 no oeste, né? Aí você tem também hoje uma indústria de biológicos, que os biológicos hoje é um ponto muito importante, porque a sociedade está falando muito em sustentabilidade. E aí nós temos que mudar um pouquinho da matriz do uso de químicos. Só para ter uma ideia, o químico dominou todo o crescimento da agricultura e nós temos que dar referência a eles, que foi os produtos químicos que controlaram a produção através do herbicida, controlar a produção através de tirar os inimigos naturais da planta. Então os químicos, mas agora o momento é de sustentabilidade, então nós colocamos agora uma indústria de produtos biológicos, uma indústria que está iniciando e nós vamos ter nessa indústria produtos eficientes, tanto quanto os químicos.
Os químicos já está no mundo, acho que há 200 anos. Os biológicos, teve época ele cresceu, teve época que não foi tão eficiente como os químicos, ele deslanchou-se os químicos. O mais importante é você ter uma visão estratégica de o que o seu consumidor final está querendo. Falamos muito hoje em sustentabilidade, que começa lá na indústria de insumos, vai para propriedade, vai para a agroindústria, vai para o supermercado e chega na mesa do consumidor. E aí o consumidor faz os questionamentos. Mas esta soja não teve produtos químicos para o controle das ervas daninhas e das outras pragas? Teve. Mas ela não tem resíduo. Então você tem que ter um canal com o consumidor dizendo que o produto químico não deixa resíduo no produto final. Para os biológicos, o chamamento é mais fácil. Só que é um produto novo que precisa se consolidar. Se no Brasil gasta 85 bilhões de reais por ano para tratamento das plantas e da produção de grãos, tá? 85 bilhões é o que gasta o Brasil por ano em produtos químicos. Os biológicos está em 10% disso, está em 8,5 bilhões. Mas se olharmos aí uma projeção até o ano 2030/35, vamos falar os próximos 10 anos, os produtos biológicos, a tendência é crescer 200% nos próximos 10 anos. Muito campo. Então você vai ver que eles tirarão espaço dos produtos químicos. Então quando a gente fala em agroindústria, nós temos que ter dentro dessa visão, vamos agregar valor, vamos colocar insumos próprios. Nós temos que ter uma competitividade igual às grandes indústrias mundiais. A hora que você fala nisso aí, você está tendo um confronto direto com as grandes indústrias americanas, com as grandes indústrias europeias. Você tem que ser eficiente. Então, este tempo de maturação é muito importante. Eu falo isso também em todos os setores. Mas esse tempo, para quem tem um laboratório em casa, como nós, cooperativa, que temos o produto rural, que é a nossa espinha dorsal. Temos um colaborador que é outra espinha dorsal nossa. E a responsabilidade da cooperativa é unir isto, os colaboradores, com os seus associados. E os dois querem uma resposta. Um vai usar o profissionalismo para dar uma resposta para o produtor, e o produtor vai buscar esse profissionalismo para que tenha aí um ganha-ganha regional. Porque a cooperativa é o único sistema que tem nossos princípios, que você se referiu, Marcel, princípio, todos os princípios nossos ligam pessoas, parte social, econômico, tá? Todos os princípios. É diferente, por exemplo, quando você fala numa empresa que tem o acionista e o acionista fala, esse ano deu menos. Ele não falou assim, vocês foram esse ano perfeito no social. Imagina numa assembleia de acionistas de uma grande empresa e só está lendo número. E olha para os seus administradores e dizem, você deu menos. Você remunerou menos o meu valor. Cooperativismo não. Nós temos que conciliar essas três coisas. Produto rural, econômico, mas social também. Colaborador tem o seu ganho, tem na razão do seu trabalho, mas ele quer uma esperança de crescimento. Você olha para a sociedade, esse é um produto da cooperativa e eu tenho que prestigiar esse produto que está gerando o quê? Emprego e está gerando desenvolvimento da minha região. E todo o lucro que vem desse produto que estou comprando aqui, talvez seja 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ele vai ficar na região. Não vai para aquele grande centro do Brasil e não vai para os grandes centros mundiais. Então, isso nós temos que vender o cooperativismo com empresa regional de valor regional. Seu Diogo, eu vou olhar para aquela câmera agora lá, Michel, olha lá também. Pessoal, guardem esse link e voltem quantas vezes achar necessário, que isso é uma aula de MBA de cooperativismo e valor agregado.
confiança nas pessoas e pessoas com dignidade envolvendo o social, né? A gente tem, Michel está ali, eu aqui, ó, sou rural, nós somos do agro, né? O Cicobi é do agro, sim, a gente quer estar junto com vocês nisso daí, seu Gil. Por que não ser o braço financeiro dessa tração da região, né? E aí eu queria a tua contribuição quanto a isso, Michel. Não, e falando de valores agregados também, são vários desafios que a Copavel enfrentou durante esses 40 anos na sua gestão, praticamente 40 anos na sua gestão, mas com certeza, para chegar no patamar que a Copavel chegou hoje, teve vários desafios, várias tomadas de decisão. Não sei se você pode compartilhar com a gente, Diego, algum desafio, um grande desafio ou grandes oportunidades, você pode compartilhar aqui com a gente, com a nossa turma aqui. Vamos lá. Eu acho que cada ano é um desafio diferente, né? Nós vamos retroagir nos últimos 5, 6 anos. 19, 20, 21 teve a pandemia. Mudou o modo de operação das empresas. O funcionário começou a ficar distante. E olha só o sentimento teu como colaborador de ficar distante do outro colaborador. Eu preciso interagir com os meus companheiros de trabalho. Teve gente que estava em casa comunicando comigo só no Zoom, no WhatsApp, no computador. Eu não via a cara dele. Eu não podia olhar nos olhos dele para ver o sentimento. Relacional, dá uma vontade o sentimento, eu não vi ele andar, se ele está bem ou não está bem, tá? Então, os momentos. Aquele momento foi muito difícil para as empresas, tá? Superamos esse momento. E hoje, o tal do Covid passa a ser uma gripe mais forte somente, Sim. Tá? Aí você gastou muito nas empresas em operacional. Você mudou o operacional das empresas. Mudou. Não podia todos trabalharem, fazer mais salas. Como é que você vai compartilhar numa indústria de frango que tem 2.800 pessoas trabalhando? Então, álcool no todo lugar, desinfectante em todo lugar, o medo das pessoas, o nosso medo de responsáveis para um setor desse que trabalham 2.800 pessoas. Então são momentos, então por isso que a gente fala, cada ano um desafio. Deu a Covid, e depois quando nós saímos da Covid, nós deixamos aí, se nós olharmos no orçamento dos governos Brasil e do mundo, deixou muitos requisitos dessa Covid nos custos dos governos. E agora então nós estamos vivendo uma época. Qual é a época que estamos vivendo agora? Se nós olharmos para as empresas. Primeiro, nós temos no Brasil um custo financeiro altíssimo. Nós temos uma Selic de 15%. Esse custo financeiro é altíssimo porque se a Selic é 15% e o banco te empresta, o cooperativo de crédito te empresta a 15% mais alguma coisa, chega a 18%, 20%. Mas você tem um IPCA, uma inflação de 4,5%. Então, se você pegar 18%, 20% para os 4,5%, te dá um pagamento de 14%, 15% que você vai ter que tirar da onde? Da tua venda, tá? Então você tem agora um momento, três grandes desafios para o momento, hoje nas empresas e na cooperativa também não é diferente. Momento do custo financeiro, no momento, por exemplo, da parte de logística, a logística está custando caro, nós temos os pedágios, nós temos a privatização das rodovias, que quem paga todos esses consertos, eu passei na 277 antes de vir aqui, estavam pintando as faixas e estavam arrumando o guarda-rio. Eu olhei lá e falei, eu estou pagando como usuário. E você, Marcel, e você, Michel, estão pagando isto. Então, o segundo desafio é a questão da logística. Eu não posso deixar de dizer aqui, quando o governo bate o martelo, estamos fazendo uma privatização, tá? E aí vamos investir 25 bilhões. Mas quem que vai investir? Se você privatizou a rodovia, o investidor somos nós, usuários, e nós, empresas, tá? Então você tem o primeiro desafio, questão dos juros, o segundo desafio, a parte de logística. E o terceiro desafio que nós temos hoje é a parte tributária. Estou falando aqui dentro da Cicobi, um cooperativo de crédito, e aí você veja como já começou a aparecer alguns impostos dentro da cadeia,
IOF, tá? Então, estamos com o diretor aqui do agronegócio, veja quantos impostos que está aí. Muitas vezes o imposto a gente fala o seguinte, não, feijão isento de ICM, mas quanto custou o operário que manuseou esse feijão? Qual foi o custo lá? Qual é o custo, por exemplo, da mão de obra? Vamos falar num país vizinho, Paraguai. Qual é o custo da tributação da mão de obra? Qual é o nosso custo da tributação da mão de obra? Então, quando eu falo na parte tributária, não é o imposto que a gente vê. Eu só me preocupo, vocês só se preocupam, aquele imposto de renda que nós vamos pagar, que é caríssimo, 27,5%. O imposto de renda em muitos países é 10%, 12%. Mas não é pagar menos. É você deixar dinheiro a mais na sociedade para fazer com que essa sociedade prospere, tá? Não é? Então, nós temos esses 3 desafios de hoje. Se nós tivermos nos anos do 2020 a Covid, hoje você tem a parte financeira, a parte logística e esta parte tributária. E como é que vai ser 2026? Uma cópia idêntica a 25. Qual é a esperança nossa? A expertise que eu tive de 25 para 26. Errar menos coisas em 2026. Ser mais eficaz. Ser mais eficaz. E aí o cooperativismo, pessoal, tá aqui para estar de mãos dadas com vocês, a comunidade, né? Com o cooperativismo, a gente tem a comunidade se beneficiando dos negócios cooperativistas que estão inseridos. Se eu faço um negócio cooperativo e sobra 10 centavos, vai para a matriz do banco lá em São Paulo, vai para a matriz do banco do acionista lá em Minas, no Rio, Brasil. Não, se é 10 centavos, ele vai ser distribuído aqui, ó. É o círculo virtuoso, que a gente chama, né? Isso é muito importante, né, Marcelo? Porque sempre... E o cooperativismo nosso tem 8% as cooperativas de crédito ainda em termos de Brasil. No Paraná é mais forte, graças ao empreendedorismo dessas cooperativas que nem Sicoob. Tiveram a coragem e o discernimento de buscar o cliente, tá? Então, o cooperativo tem no Brasil em torno de 8%. Paraná é mais, eu não tenho o número do Paraná. Mas na Europa, o cooperativismo de crédito tem 30%, 40%. E por que se lá que tem uma vivência de comércio maior do que a América do Sul? Até porque são culturas mais antigas, né? Então, eu acho que o caminho nosso é esse aí. Então, quando a gente fala de cooperativismo, a gente tem que se espelhar o que aconteceu na Europa como algo bom para a sociedade e aí trazer aquele modelo para o Brasil, que, aliás, o modelo cooperativismo do Brasil é melhor que o europeu. Sabe por quê? Está mais desenvolvido nisso. Sabe por quê? Nós temos uma capacidade de se aproximar para as pessoas. Nós temos uma comunicação. Eu acho que o cooperativo não pode perder de visitar o cliente. O cliente. Tem que aparecer o rapaz do Sicoob com a camisa do Sicoob. Tem que ir o rapaz do Sicoob com a camisa do Sicoob nas reuniões sociais. Tem que ir na festa da igreja. Tem que almoçar junto com as pessoas daquela comunidade. E as pessoas dos bancos privados e públicos perderam isto, e nós temos isso no DNA, que é a participação nossa na sociedade. Como é bom quando você vai numa festa e alguém fala, o senhor é fulano de tal, né? O senhor é da cooperativa de crédito Sicoob? Sim, sou. E aí vou te dar um grande gancho para você vender ainda mais a sua cooperativa. E por que ele soube que você era do Sicoob? Porque estava com a camisa do Sicoob. Essa semana eu fui almoçar num restaurante e entrou 2 pessoas na fila com uma camisa da cooperativa. Eu me identifiquei. Oi, vocês são da cooperativa? Somos, sim. Ah, o senhor é o seu Dilma da Copavel? Sou. Por que eu me aproximei dessas pessoas? Por que eu tive a coragem e a vontade de falar com elas? Porque eu identifiquei nelas na sua roupa. E aí já começou a conversa de pessoas que estão no mesmo negócio. O cooperativismo e a presença, né? É muita presença, então isso é muito importante para a gente. E quando a gente fala de cooperativa, comparando com instituição financeira bancária, até o nosso viés, a gente está num fluxo contrário. Os bancos estão fechando as agências. Nós do Sicoob não, né, Marcelo? Nós do Sicoob estamos expandindo. Porque estar próximo da nossa comunidade, estar olho no nosso cooperado, isso é muito importante para a gente também. A maior rede de atendimento financeira é a do Sicoob. Por exemplo, eu sempre passo numa agência do Sicoob, na rua Carlos Gomes, quase no Trevo Cataratas.
Que esquina bonita. De longe eu vejo o verde. De longe eu vejo escrito Cicobi. Tá? Não. Dê uma olhada naquela agência. Que presença. Que presença. Não tem como você olha mais para o Cicobi e chamar a atenção de qualquer outra construção ali perto, por causa do visual, muito bem identificada. E aí, como você fala, por exemplo, o Sei Bancos, que tinha 3 agências em Cascavel, virou uma. Tá? As cooperativas de crédito, todas as cooperativas de crédito, tem quase 25 agências em Cascavel. Qual é mais fácil para a sociedade de Cascavel? Estas 25 agências ou aquele banco que virou uma agência só? Quantos quilômetros tem do centro até a floresta? 15, 20 quilômetros. Quantos tem do centro de Cascavel até a Universidade FAG? 10 quilômetros. E assim você vê que o raio da cidade é em torno de 15, 20 quilômetros. E como é que você vai atender num único ponto? Perfeito. Exatamente isso. Perfeito. Quem me conhece um pouco mais de perto, sabe que eu sou o rei dos jargões. Sempre tem alguns jargões para chamar a atenção da turma. Vou olhar de novo lá. Pessoal, isso que o seu Dilma falou se resume no que eu digo assim: tem que ir lá. Nós temos que ir lá atender o nosso cooperado. Tem que estar com eles. E é claro, o cooperado que está nos assistindo aqui, vocês são muito bem-vindos a tomar um café nas nossas agências. Inclusive, além de diretor comercial, eu costumo brincar que eu sou o diretor de qualidade de café. Se tiver algum café que não está bom na nossa agência, vocês avisam que a gente vai melhorar. Cooperativas de crédito, quando você entra na porta, você sente que alguém levantou a cabeça e olhou para ti. Dê uma olhada nisso. Dê uma olhada nisso quando você entra em qualquer comércio, em qualquer lugar. Quando a pessoa ergue a cabeça e olha para ti. É a recepção que nós desejamos. Você tem que, muitas vezes, a pessoa olha para ti e não tira o olho da tela do computador, certo? E não, a tua presença passou a ser insignificativa. É o número dele. Mais um número. Legal. Seu Gil, Michel, está sendo uma aula de cooperativismo, né, e valor agregado, mas eu quero convidar vocês para a gente entrar num outro tema, que é o nosso show rural. Então, entrando nesse tema, que marcou a história do agro brasileiro, né? Como que nasceu a ideia, seu Gil, do show rural Copacabana? E confessa pra gente, o senhor imaginava que ia tomar essa proporção, essa dimensão? Essa história é uma história muito ligada a mim e ao Rogério Guizardi, meu irmão, meu companheiro. 1908, nos anos 80, quando a Copacabana, veja bem, quando a Copacabana saiu, estava naquela crise de 85 a 90, tinha também no Oeste o êxodo rural. As pessoas estavam indo para o Centro-Oeste, para novas fronteiras, para ganhar um futuro melhor, para dar uma condição melhor para sua família. Estavam indo. E quem são as pessoas que vão? São os empreendedores. Você falou uma coisa antes muito bacana, Michel. A minha família, tá? A família é o nosso item 1, tá? E depois, quando a gente vai para a sociedade, a gente tem, é bíblico, né? Com quem, vendo com quem você anda, eu direi quem você é. É bíblico. E aí você também colocou na tua apresentação, tá, Michel, esse comportamento de família, com isso, essa profissão tua, que diga com quem você, antes que eu direi quem você é. E aí, quando a gente fala do show rural, tá, nós tínhamos nesse ano de recuperação da Copacabana, nesse período de 5 anos, nós tínhamos o êxodo rural. Nós estávamos perdendo os cooperados, aí começamos a ver que eram os cooperados mais empreendedores, porque senão nós não iam buscar algo melhor. E aí, então, eu e o Rogério Guizardi, sempre quero citar isso, fomos convidados para ir num evento nos Estados Unidos, Farm Progress Show. Chegamos lá, caiu nossa ficha. Era um evento dinâmico. Tinha um trator em exposição, você andava 200 metros, tinha o mesmo trator trabalhando no campo, você olhava o arado aqui, tinha o arado trabalhando lá. Falei, mas gente, isso aqui não existe no Brasil.
no Brasil a feira é estática. Quando ia nas feiras, grandes feiras do Paraná, a Expo Londrina, a Expo Maringá, a Expo Moarama, ia na grande feira do Brasil, que era a Expo Inter, né? Ia lá na grande feira do Uberaba, né? Expo Zibu, estava tudo paradinho, tudo parado, a gente colocava a mão no trator, acariciava o boizinho, mas tudo parado, não tinha nada, era tudo estático. E aí o que nós vimos lá? Uma feira dinâmica. Aí isso foi na segunda quinzena de setembro de 1988, segunda quinzena, de 16 a 30 de setembro. No dia 30 de setembro, na volta dos Estados Unidos para o Brasil, desenhamos num guardanapo o que nós vimos lá e desenhamos já esse futuro, fazer essa feira no Brasil. Por isso que ela começou em 1989. Tá? E quis o destino que eu e o Rogério ainda estamos na Copavel, nessa edição de 38, e queremos ficar juntos nas próximas edições também. E aí essa feira saiu e foi, você falou com propriedade, foi a primeira nesse espírito de feira dinâmica, de tecnologias. Por exemplo, qual o evento tinha no Brasil que não tinha bebida alcoólica? Qual o evento que fechava no sábado e domingo? Que não tinha show. Tinha show de entretenimento, tinha show gastronômico. Quando nós bolamos essa feira, não pode ter show de entretenimento, não ter show gastronômico. Terá que ser no dia de expediente, das 8 às 18, das 7 às 19, tá? Mas será um evento técnico. E como é que vai convidar as empresas para lá? São empresas que mais representam para o agricultor, o agronegócio. E aí, como é que ela começou? Nós tivemos o objetivo, ser uma feira técnica, de inovações e de tecnologias. E quis o destino que nós fomos e estamos fortes até hoje para não mudar esse princípio. A hora que mudar esse princípio, cai o show rural. Perde o propósito. Perde o propósito. O termo exato que você falou agora. Perde o propósito. Então, por que ela cresceu? Ela teve princípios, continuou com o mesmo propósito. Se nós olharmos, é o princípio do cooperativismo. Tem 6 itens do cooperativismo que é propósito. Você se adequa ao tempo, mas não cai fora daquela missão. Tá? Não cai fora daquela missão. E por isso que nós temos identidade com a sociedade. Somos econômicos, mas temos identidade com a sociedade, porque lá tem junto, econômico e social tem que andar juntos, né? Tá? Então, quando você vê que o show rural, ele teve um objetivo, dentro de princípio, que até hoje não mudou. Era um dia, passou para 5 dias, mas não tem entretenimento, não tem show gastronômico, tá? E hoje nós estamos avaliando a questão das empresas. O show rural de 2026 será de 9 a 13 próximo. Nós tínhamos 734 empresas que desejavam participar do evento. A nossa proposta é 600. Pegamos entre as 734 a 600 que têm melhor tecnologias, que têm uma proposta melhor para o produtor rural. Veja o caso do Cicobi. O Cicobi, no evento 2025, teve a maior presença no evento. Por quê? Ele esperou o cliente na agência deles lá? Não. Pelo contrário, a gente procuraram em todas as esquinas e todos os estandes. Aí, quando chegou no final da feira, foi a surpresa geral. E aí, nas nossas reuniões de avaliação, qual foi o diferencial? As pessoas e a vontade das pessoas e as inspirações das pessoas e o desejo dessa marca de crescer junto com essa marca. Tem que ir lá e os propósitos têm que se convergir, né? Inclusive, falando assim em presença, no próprio show rural, ano passado, a gente levou mais ou menos 100 pessoas. Esse ano vai dar 150 pessoas por dia. Colaboradores do Cicobi, acionando a marca e o show rural. Exatamente. E tudo com uniforme. E tudo com uniforme. Tudo com uniforme. Todo mundo vai saber quem é do Cicobi. Exatamente. E é muito importante essa questão de presença e do atendimento, essa proximidade. Todo ano, Odilva, a gente investe nisso, né, Marcelo? A gente faz umas capacitações, inclusive com parceria com a Copavel, a gente faz no espaço da Copavel, com essa parceria, com essa dinâmica para quê? Para cada vez mais a gente atender melhor os nossos visitantes. Não vou falar nem cooperados, só cooperados, mas visitantes. Por quê? São cooperados e não cooperados. Então é muito importante isso, e isso está no DNA de todos os nossos cooperados. Vou contar uma história aqui, me desculpa, eu já falei demais Por hoje. favor, não. Eu fui numa feira,
certo? Bem de manhãzinho, antes de abrir a feira abria às 8, 7h30, eu estava lá. Olha uma coisa, olha o outro. Cheguei no estande de um banco. Tinha 2 pessoas na porta. Falei, oi, bom dia. O senhor deseja alguma coisa? Já chegou. Podia me convidar para um cafezinho. O senhor deseja alguma coisa? Falei, eu sou do Paraná, será que tem alguém do Paraná? Uma delas foi um momento. Entrou lá dentro e falou, não tem ninguém. Falei, tá bom, obrigado. Andei mais 30 metros. Parei, olhei. Recompus, né, a paulada, né? Digeriu. E já vi que era uma instituição concorrente. Dei 3, 4 passos, 10 passos, entrei lá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Sabe o que começou a falar do primeiro para mim? Vamos tomar um café? No café, eu falei, não, senhor, eu sou de Cascavel. Ah, de Cascavel? Nós temos agência lá. Não... Vou aproveitar e servir um café. E aí o cara já começou, já me levou eu para dançar. Nós temos uma agência, você conhece a nossa agência lá em Cascavel? Eu conheço. O senhor está bem atendido lá? O senhor precisa de alguma coisa da nossa agência? Olha só, me levou para dançar. Legal. É esse tipo de história que faz valer a pena, sabe? Exato. Servir um café com o Michel aqui. Para terminar essa visão, aquelas 2 pessoas eram contratadas. E aquela pessoa que convidou para o café e me levou para dançar era da instituição. Eu digo, é perfeita essa colocação do senhor, adorei a história. E aí, Michel, me corrija se eu me equivocar na minha colocação, tá? A gente acompanha a condução da nossa central através do Michel e todo o time dele do Show Rural há muito tempo. E em algum momento do passado, tinha-se essa indagação, vamos dizer assim. A gente vai levar colaboradores, vai levar terceirizados, vai fazer meio a meio. E pelo que eu me recordo, e aí eu queria que você faça um pouco disso, Michel, em seguida, decidiu-se por seus colaboradores justamente por causa dessa proximidade e desse calor humano que o nosso colaborador do cooperativismo, seja financeiro, seja de produção, ele tem com as pessoas. Mais uma vez, pessoas de confiança, né? Aí, Michel, exatamente, eu vou até um pouquinho mais além. Inclusive, a gente mudou até o nosso formato de marketing para fazer. Até 2017, a gente utilizava terceiros, atores. 2017 para cá, a gente entendeu qual que era a essência. Justamente nessa discussão, né, Marcel, que a gente fez. O Marcel estava na central lá junto com a gente também. De envolver colaboradores e produtores reais que são nossos cooperados. Uhum. Que são eles que faz a diferença. Esse é o nosso propósito da nossa cooperativa. Então, a gente começou a utilizar também no marketing. E, falando de colaboradores para levar no show rural, a gente também decidiu nessa tomada de decisão, porque está na nossa essência, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de atender. Inclusive, nós temos os padrões de atendimento da nossa cooperativa, que isso é muito importante. Então, a gente começou a utilizar isso também. Por isso que, de 2017 para cá, a gente tem investido muito nisso, em atendimento, relacionamento, tá? Isso é muito importante para a gente, o nosso jeito de ser. E, além disso, também o que a gente faz no show rural, o show rural é um motivo para a gente. A gente tem um show rural presencial, físico, mas a gente estende o nosso evento para todas as nossas agências. Então, quando a gente fala de negócios também, e de atendimento, todos os padrões de atendimentos que a gente faz, a gente leva para as nossas agências também. Então, é como se fosse uma extensão do stand nosso. A gente tem um stand no show rural, mas a gente acaba avançando também lá nas nossas agências. Então, além dos 150 colaboradores que a gente está falando, que a gente está recebendo os visitantes lá da feira presencial, cada agência nossa também é um show rural. É isso que a gente faz. É um diferencial que a gente acaba fazendo todo ano. Costuma dizer que não está tendo show rural. Estamos em show rural. Estamos em show rural. Essa integração do colaborador que vai ao show rural e quando ele volta na sua base, ele tem uma história para contar, motiva todos. Perfeito. Exato. Tem razão. Pessoal, vou fazer um chamamento aqui. De 9 a 13 de fevereiro, em Cascavel, vai estar rolando o show rural. Para vocês que estão nos vendo aqui e ainda não conhecem o show rural,
O Show Rural é o start da inovação do agro, para tudo que tem de lançamento do agro, de inovação, de novidades e inovações, né, seu Diogo? Ele vai ser apresentado no Show Rural pelos maiores expositores, pelos maiores players do agro, de 9 a 13 de fevereiro, aqui em Cascavel. Tá? E já trazendo assim uma próxima pergunta, né? Nesse setor do agro que evolui tão rápido desse jeito, né? Olhando para pessoas e essa ansiedade que cada vez mais a nova geração traz de coisas rápidas, né? Como é que o Show Rural, seu Diogo, consegue se reinventar tão bem reinventado a cada ano? E digo mais, para 2026, o que o público pode esperar de novidade e dar um spoilerzinho das novidades do Show Rural 2026 para a gente? Nas nossas reuniões, que agora estamos começando a fazer o 27. Mas o de 26, as primeiras reuniões que nós fizemos, tem 3 coordenadores, que são eu, Rogério Guizardi e a Adriana. Nós 3 coordenamos, estamos lá às 24 horas. Mas atrás de nós tem uma equipe de 32 gerentes colaboradores. Um é responsável pela limpeza, outro é responsável só pelos banheiros, outro é responsável pela montagem do estande, outro é responsável pela rua tal, outro é responsável pelo visual, outro é responsável para a parte de pecuária, suinocultura, avicultura, grãos, milho, soja, trigo, outras novidades, outro é contato com as empresas públicas, outro contrato. Então são 32. E aí quando a gente tem a primeira reunião do próximo evento? Quanto? E qual é a primeira pergunta? O evento que passou, é português, pertence ao passado, passou. O que nós vamos fazer para o próximo? E o que as pessoas esperam de nós com o Pavel do Show Rural? Algo novo. Temos um grande desafio em fazer algo novo. Você leva isso para o teu grande grupo. E aí, levando sempre esse questionamento, chegamos a um evento, faz uns 15, 20 anos, que foi, todos os dias choveu. O evento, difícil aquele evento, chuva, o incômodo de você pisar no barro, as empresas não tiveram o mesmo movimento que estavam proposto. E aí, gente, precisamos resolver. Levantou um senhor que até hoje tenho essa dor, que eu não peguei o nome dele, colaborador simples da Copavel. Seu Dil, vamos cobrir rua? Como cobrir rua? Existe cobrir rua? Mas eu não podia falar isso, porque senão eu estou matando quem que me deu uma opinião. Vamos junto. Aí precisamos um pauzinho de cada lado, uma lona em cima, e hoje nós temos 12 quilômetros de ruas cobertas lá, né? Aí começamos a falar com as mulheres. As ruas eram com pedra irregular. Aí o salto não dava certo. Pô, um sapato custa caro, logo feminino, nós sabemos, né? Fora um tornozelo virado. Então agora nós vamos asfaltar essas ruas para você ser ruas planas. Tá? Então tem sombra, ruas planas, né? Tem que ter água gelada. Então vamos pôr um bebedouro em cada 50 metros. Vai ter um bebedouro de água. Nós precisamos que tenha mais portaria, que as pessoas não querem perder tempo. Então vamos pôr mais portarias, tá? E aí o estacionamento lotou, vamos pôr aumentar a área de estacionamento. Aí os ônibus têm uma distância entre o ônibus, que vem de ônibus, até o evento, e não poderão ter risco nenhum. Eles passavam por dentro do estacionamento, agora não. Vamos fazer uma passarela, como fosse questão de segurança, que vai levar até dentro do evento. Acesso direto. Então, o que são essas coisas? São coisas que eu precisaria contar aqui. É uma coisa muito simples, mas a somatória de pequenas coisas é que vai dar a grandeza, né, daquilo. Então, o evento tem que evoluir. E o evento de 2025, pertence ao passado, morreu, tá? O de 27 tem que ser muito mais melhor, mais concentrado, e vai atender as reivindicações do que vai haver em 27, 26. Tá? 26. Aí vai haver, o 27 tem que ser diferente. E isso você tem que passar para todo o time, e vocês do Cicobi fazem isso também, né? Falam, gente,
Nós temos que conquistar novos clientes, não é isso? Isso aí. Não tem meta de novas contas? Não tem isso? E lá é a mesma coisa, você tem metas para cumprir, mas o que é a meta? A meta não é castigo para ninguém. Meta é dar um impulso ao profissional dele ver o horizonte como um horizonte mais de prosperidade para ele profissional. O cara que cumpre a meta não é o cara que mais é reconhecido na empresa, no banco, no Sicoob? Então, é onde quem cumpre suas metas tem a visão de ser reconhecido, certo? E como é que você vai galgar cargos na empresa? Como que você vai galgar cargos na empresa? De acordo com o seu trabalho, que é avaliado de acordo com aquelas metas cumpridas. Então, assim o show rural também. Nós temos que inovar sempre, certo? Atender cada dia melhor, porque o compromisso da Copavel é o atendimento dos parceiros que estão lá dentro e do público que vem visitar, porque se dezembro de 26 vai refletir em todos os eventos futuros. Os próximos eventos. Não é à toa que o show rural se tornou referência nacional de organização, de bom atendimento, isso é muito legal. E fora que é a primeira grande feira, né, Odilvio? Então, por ser nova grande feira, lançamento de tecnologia, de ser referência, né? Tem toda uma responsabilidade. E vejam só, pessoal, fantástico todas as falas do senhor Odilvio, e eu vou trazer alguns pontos dessa última, né? Tem uma frase que diz assim: o simples já é complexo de fazer. Imagina se você for complicar. Então, vamos desenvolver o hábito de fazer o simples bem feito, arroz com feijão, como diria meu avós, né? Vamos fazer o simples bem feito, criar o hábito de melhorar um pouquinho todo dia. E inovação, nos tempos atuais, quando fala de inovação, as pessoas já pensam. Eu vou desenvolver um sistema, um aplicativo. Não, é só fazer uma melhoria contínua com consistência, que um ano vai ser melhor que o outro, e a gente tem a sabedoria e a paciência de esperar um ano acontecer depois do outro, né? Nós saímos uma produção de soja de 20, 30 sacos por hectare, lá nos anos 80, 20, 30 sacos por hectare, para uma produção hoje de 100 sacos por hectare de soja. Mas isso aconteceu num ano? Não, isso aconteceu num crescimento de 2 a 4% todos os anos. É isso que você falou agora, Marcel. O crescimento tem que ser contínuo e tem que ser de maneira simples. Como é que alguém venha passar de 20, 30 sacos de soja por hectare para 100 sacos por hectare? E passamos. O tempo também é o grande juiz. Você falou muito de reconhecimento, tio, colaborador, tudo. Eu vejo os motes que vocês lançam pro show rural. Ano passado teve alguma pegada ambiental, eu lembro, né? E esse ano é a força que vem de dentro. Você podia falar um pouquinho mais desse mote que a Copavel tá trazendo aqui pra gente, para a comunidade nossa? Eu quero aqui fazer uma expressão de gratidão a todo o time da Fósforos que faz a nosso marketing, né? E aí eles trouxeram várias propostas. Quando eles trouxeram entre as propostas, a proposta era unir o produtor rural ao evento e a sua propriedade. O produtor rural ao evento e a sua propriedade. Triângulo, tá? E aí, você falou antes aqui que você está usando os colaboradores e clientes para fazer a apresentação da Sicoob. E nós fizemos a mesma coisa. Pegamos pessoas, tá, que é da agricultura. Não contratamos o artista famoso da agricultura. Então, esse ano, o mote, a força que vem de dentro, e aí o nosso pessoal de marketing e a organização do evento também expandiu. Por exemplo, nós só fazíamos uma propaganda. Qual é o produto mais representativo? Soja. Esse ano não. Tem o suíno, tem a uva, certo? Nós temos 7 propostas dentro do evento, porque essas 7 estão no evento e nós só fazíamos uma. Então, por isso que nós fomos açaí. Açaí não é um produto comum no sul do país, sim, mas representa para o agronegócio. E aí, então, eu estou aqui do 7 ou 11 chamamentos, tá? Mas afinal, são vários.
E pegamos pessoas, tá, ligadas ao campo e que são do campo, né? E eu achei muito interessante, né? Nunca falamos das propostas de marketing, nem o Cicobi falou para nós da Copavel e nem nós da Copavel falamos das propostas de marketing para o Cicobi, tá? Mas é uma identidade de cooperativismo isso aí. Olha só, porque as coincidências aparecem em determinado momento, por causa que a missão tem muito a ver com os teus princípios. Está no nosso DNA, né? Está no DNA. Perfeito. Então, essa força que vem de dentro é a força que o agricultor nos dá e a força que o agricultor precisa para a sua produtividade, para dar aquele critério. Força que vem de dentro, aí unindo ao nosso propósito Cicobi, conectando pessoas, né? Perfeito. Outras palavras, Com o mesmo propósito. propósito. Michel, queria direcionar para você agora, já que o senhor Gil falou um pouco do que a gente espera aí e o modelo de evolução, né, da melhoria contínua do show rural. O que o Cicobi vai trazer para esse show rural? Como eu gostaria de um passinho para trás. Quantos anos de show rural tu tem? Sim. Nosso Japa do Agro. E o que o Cicobi está trazendo aí de novidades, de coisas legais para esse show rural de 2026? Falando um pouquinho de história de show rural, eu participo do show rural até antes de entrar no Cicobi. Tá? Por outras empresas do agronegócio, eu trabalhava numa usina de biodiesel, eu participava de outras empresas, que era a BS Bios. Trabalhei 2 anos pela BS Bios e 10 anos pelo Cicobi. Então, já faz um tempo aqui que a gente participa, né? O pessoal do meu marketing, da minha organização vai me matar, tá? Que eu vou dar uns spoilers antes aqui, mas a gente vai falar, tá? Algumas ações que a gente tem feito que é muito importante, Marcel, que assim... Primeiro, ações de marketing a gente já comentou um pouquinho, de a gente utilizar cooperados nossos mesmo, de essência. Inclusive, se vocês me permitirem fazer um merchan, se você me permitir, o Fabrício do meu marketing vai me matar um pouquinho, mas eu quero depois passar um vídeo, tá? Em primeira mão, nós vamos mostrar aqui o vídeo do chamamento do Cicobi para o show. Exatamente, então a gente organizou, foi muito bonito, modéstia à parte ali, parabenizar todo o meu time de marketing ali, que foi muito legal mesmo, mas as ações de marketing que a gente tem feito e algumas soluções que a gente tem trazido também, tá? O BNDES reabriu nesses dias, né, de recursos de investimentos, mas não vai durar muito tempo. Eu acredito que até o show rural acabe algumas fontes de recursos. E o que a gente tem feito de diferente, tá, Gil? Principalmente na cadeia, por exemplo, da pecuária, da carne. Então, integração, suínos, frangos, cadeia do peixe, o próprio leite também. Então, está faltando recursos de investimentos para essa cadeia. O próprio BNDES não está conseguindo atender. O que o Cicobi tem trazido? Nós estamos equalizando esse recurso, o recurso próprio através da fonte LCA. Então, a gente está trazendo fontes diferenciadas que a gente possa levar para o nosso cooperado, mesmas condições do BNDES. Então, são coisas diferentes, são taxas diferentes, são recursos diferentes que a gente vai trazer aqui para nossas comunidades. Fora que a gente cria umas linhas próprias também, para quê? A gente possa atender o nosso cooperado com soluções diferenciadas da melhor forma possível, tá? Michel, deixa eu fazer um parênteses, uma aspa na tua fala. E a gente está dizendo que está conversando aqui, para a gente que é do ramo, fica muito evidente o que ele está dizendo. Mas às vezes alguém que vai nos assistir não entende tanto. Me diz aí, o Cicobi ele tem recurso que vai repassar para o nosso produtor rural de BNDES, recurso próprio, recurso de outras linhas. Traduz o popular isso daí para a gente, por favor. Parabéns, Marcel. É verdade. Às vezes fica no técnico junto com a gente, está no nosso DNA, né? Mas isso é importante. Mas o Cicobi trabalha com diversas fontes de recursos. Tem os recursos subsidiados pelo governo estadual, federal, desculpa. Mas o que acontece? Não vai ser suficiente. Não é suficiente. A gente tem acompanhado como está a questão do nosso país, mas não tem toda essa equalização, não vai ser suficiente. Então, a gente tem buscado alternativas para que a gente possa atender nas mesmas condições. Temos recursos livres nossos, que é fontes que a gente capta para a gente atender o nosso cooperado. A principal fonte é o crédito rural, com taxas mais acessíveis. Hoje é a taxa mais barata hoje do mercado, é vinculado ao crédito rural, embora a Selic esteja nas alturas, talvez não seja o ideal, mas é o que tem hoje no mercado e a gente funciona via mercado. E essa taxa que eu estou comentando com vocês, que a gente vai fazer igualzinho o crédito rural, é como se o governo estivesse equalizando, mas quem está equalizando é o Cicobi. Então, esse é o diferencial que a gente vai trazer. É um volume que
acredito que vai atender boa parte dos nossos cooperados e vai ser muito legal, tá? E além disso também, a gente está trazendo uma novidade. A gente sempre fala de nossos cooperados, só que a gente está na cadeia do agronegócio. Então a gente também está trazendo linhas para os nossos fornecedores. A gente tem os parceiros de negócios também. Então a gente vai trazer taxas diferenciadas também para os nossos parceiros de negócio. Então a gente tem uma parceria muito forte, eu digo, com a Fiesp, com a Bimac, com a FIEP aqui no Paraná. Então, assim, o que a gente tem, pessoal? Então, assim, a gente tem esses parceiros, esses fornecedores, só que a gente não levava taxa diferenciada. Eu falei assim, esse ano a gente tem que levar alguma coisa diferenciada também. Não só para cadeia primária, para o nosso produtor rural e para nossas cooperativas, mas também para os nossos fornecedores, nossos parceiros de negócio. Que agrega valor na produção. Exatamente. Então, a gente está na cadeia do agronegócio, é importante. Fora as outras soluções que a gente tem, né, de consórcio. Só no passado, eu digo, só para você ter uma noção, a gente fechou de consórcio ano passado mais de 300 milhões no show rural. Fechado, negócio 300 milhões? Foi o mês mais produtivo. Montanha de dinheiro. Uma montanha de dinheiro. Só de crédito, em 2025, a gente fechou quase 1 bi de negócio efetivado. A oportunidade foi muito maior. A oportunidade de negócio era muito maior, mas a gente conseguiu fechar. Então, só de fechamento de negócio, mais de 1 bi e 300 que a gente fechou. Estou falando de 2 produtos. Mas temos também a questão de captação de recursos, né, os investimentos que os nossos cooperados fazem junto com a gente. Se me permite, vou dar um testemunho aqui. Claro. A Cicobi fez tantos negócios no show rural que está entre as 3 maiores instituições que realizaram grandes negócios no rural. Entre as 3, que eram 30. Excelente negócio. E eu vou um pouquinho além, se você me permite, Odilvo. De forma estratégica, o Marcelo acompanhou isso com a gente, mas nós colocamos o planejamento estratégico, o crédito rural, o agronegócio, em 2018. 18 para cá, olha a evolução que a gente teve. Um ano após o outro, um pouquinho. Exatamente, aos poucos. E o senhor foi falando para a gente aqui, então foi muito bacana. Hoje a gente é a 3ª maior força no estado do Paraná, hoje, no agronegócio. Então, você que é cooperado, né, Marcelo, assim, pode contar com o Cicobi, que a gente é um parceiro do agronegócio, sem dúvida nenhuma. Michel, vamos pegar agora a questão de solidariedade com o produtor rural. Posso falar com o produtor rural agora? Sem dúvida, por favor. Tá. Você falou algo que tem que ser reprisado e servir para todos os produtores rurais. Eu falei antes aqui sobre as dificuldades que tem nas empresas, que era aqueles 3 tópicos: financeiro, logístico e tributário. E você está falando agora, pegando umas dessas dificuldades, trazendo para dentro da casa do Cicobi, e você falava, eu quero repetir, porque é uma verdade verdadeira. Você não falou nada, 100% a realidade. Não temos todos os recursos disponíveis nos bancos de fomento, nos bancos de investimento, que nem você citou, o maior a nível de Brasil. Não temos, tá? Mas, ao invés de você ficar como diretor, como colaborador ou como instituição Cicobi, deitado em berço esplêndido, certo? Falando, este é um problema nacional, não é problema nosso do Cicobi. O que você trouxe para mim, produtor rural? Para mim, produtor rural, nós temos uma linha diferenciada para suprir a dificuldade de falta de recursos do crédito rural. Vamos fazer a mesma coisa que fosse o crédito rural, usando recursos próprios com subsídio. Fica bem claro isso aí. Eu estou no mercado, eu sei que eu vi. Eu sei o que eu vi, Michel. Meus olhos não podem me enganar e nem meu ouvido, tá? E o meu coração não pode ser falso. Nós vamos colocar dinheiro que custa mais caro para o Cicobi, para nós emprestarmos um valor menor para o produtor rural, porque nós temos uma função de acreditar no agronegócio, e vocês fizeram isso também com pensamento estratégico, com a visão estratégica. O que está hoje aí não vai perdurar. E aí vai chegar um momento que vocês investiram, chamaram as pessoas. Eu tenho que falar com meus irmãos produtores rurais que vão até a agência Cicobi, porque essas 2 palavras são palavras profundas
E são palavras de pessoa que gosta de desafios e que tem sempre uma esperança, tá? Vou enfrentar esse desafio hoje, vou pôr dinheiro num custo mais caro, vou vendê-lo mais barato, que isso não é normal nos negócios do nosso dia a dia, mas porque eu tenho uma visão estratégica de futuro. Desculpa interferir, mas eu queria repetir isso aí, e a minha alegria com o Produto Rural, saber que alguém, mesmo não tendo recurso nacional nas instituições grandes nacionais, públicas, você está chamando para ti para não deixar de atender quem? Produto Rural e o nosso evento de Cascavel Show Rural. Te agradeço 2 vezes, como Produto Rural e como Show Rural também. Obrigado, mas isso nós estávamos falando de praticamente a manhã inteira, né, Marcelo, sobre valores, sobre propósito, sobre o nosso DNA cooperativo. A gente não tem como sair disso. O desafio é grande. Ano passado foi desafiador, como a gente falou, né? 2026 vai ser também, e esse é um dos grandes desafios. E nós, como Cicobi, como cooperativa, a gente não pode estar fora da nossa comunidade. Então a gente tem que buscar alguma solução. Isso é uma inovação. Isso é uma inovação. Não é aplicativo, não é sistema, não é software. Mas é uma ação que a gente faz para que a gente possa atender a nossa comunidade. Isso é muito importante também. E contribuir para a evolução do nosso estado, do nosso país. Isso é muito importante. Porque o agro, querendo ou não, quanto que representa das exportações hoje na balança comercial? 50% hoje? O agronegócio, nós tivemos as exportações totais do Brasil, 348, 350 trilhões de dólares, totais, tá? Muito bem. O agronegócio desses 348, 350 bilhões das exportações, o agronegócio exportaram 169, vamos arredondar para 170. Então, 350, 170, passa de 70%. Tá? Passa 70% das exportações. Item 1. Item 2. Do total do agronegócio, desses 169, 170 bilhões de exportação, nós só importamos produtos agrícolas e pecuários do mundo 20 trilhões, bilhões de dólares, né? Só 20. Exportamos 170 bilhões de dólares e importamos 20. Superávit, tá? De 150, 149, 150 bilhões de dólares. Qual foi o resultado da balança comercial brasileira desses 348 exportados? O resultado da balança comercial brasileira, tirando o agronegócio, é negativa. Se o agronegócio, olha só, se o agronegócio deixou um saldo positivo na balança comercial brasileira, de 170 menos 20 são 150, de 150 bilhões de dólares, qual foi o saldo da balança comercial brasileira em 2025? Foi de 65,70. Então nós vamos levar um tombo, se não fosse o agronegócio, também de 65,70 bilhões. E por que hoje nós temos crédito no mundo? Porque nós temos um superávit na balança comercial brasileira, graças ao agronegócio. Temos um caixa robusto, tá? Que deu origem nas nossas exportações maiores que as importações, graças ao agronegócio. Então, quando a gente fala em economia brasileira, quanto cresceu a economia brasileira no último ano 25? 2,25. O agronegócio cresceu de 6 a 8. Então, o que segura a economia desse país é o agronegócio. E quando eu vejo você falar isso, Michel, com essa coragem que você tem, vamos repetir aqui, é coragem não se cobre. Porque pegar dinheiro e vender mais barato não é próprio de alguém que é um simples comerciante. O simples comerciante, certo? Ele quer tirar vantagem em toda operação econômica. Mas você tem dentro no seu DNA o cooperativismo. Porque essa é uma missão do cooperativismo. Eu acho que você pegou a missão do cooperativismo e tomou uma decisão dentro da sua hierarquia, de profissional que tem um cargo e que nesse cargo você sabe qual é o DNA da sua empresa, do Cicobi, que é deixar
para as pessoas, dar, melhor dizendo, para as pessoas uma oportunidade. Porque que negócio é esse, comprar mais caro e vender mais barato? Que negócio é esse? Que mágica que é essa? Que mágica. Fecha essa conta aí. Então, essa conta fecha porque você tem uma missão e você está consciente dessa missão. Exato. A missão é desenvolver as nossas comunidades, né, Michel? Isso. Eu vou pegar o gancho aqui para a gente partir para a última milha da nossa conversa. Queria que não acabasse, mas uma hora tem que acabar. A gente falou aí do balanço comercial e eu queria que o senhor, seu Diogo, dissesse um pouco o que o senhor espera do futuro da economia e da agroeconomia do Brasil nos próximos anos aí. Quando a gente olha os números da economia brasileira, cresceu em 2025 2,25%. O agronegócio contribuiu com 6 a 8%. Senão a economia brasileira não teria crescimento. Ora, se 2,25% foi o geral e um setor cresceu de 6 a 8%, tá? Então outros setores ficaram negativos. Isso foi 2025. 2026 nós teremos um crescimento ainda da economia brasileira menor do que 2%. Menor do que 2%. Foi 2,25 ano passado, 25. 26 menor que 2. 27, acredito que nós chegaremos de 2 a 2,5. Mas olha, são 3 anos aí próximo ao 2. O agronegócio ano passado foi de 6 a 8. Este ano não vai ser diferente. Por quê? Por que não vai ser diferente? Nós teremos a maior safra de grãos da história do Brasil. Mais de 354 milhões de toneladas de grãos. Primeiro. Segundo, nós teremos participação muito forte na produção de carne e nas exportações. Nós estamos produzindo de carne no Brasil entre 33 e 35 milhões de toneladas de carne, cujas principais carnes é frango, boi e suíno. E depois vem um pouco das outras carnes, mas essas são as nossas principais carnes. Mas o Brasil está liderando a exportação de frango. Nós somos o terceiro produtor mundial de frango. E somos o primeiro exportador. E por que se nós somos o terceiro e somos o primeiro exportador? Porque nós temos competitividade. Falei de frango. Suíno, o frango nós produzimos 15,6 milhões de toneladas por ano. O suíno está 5,5, entre 5 e 5,5 milhões de toneladas. E aí nós temos muito espaço de crescer no suíno também. As exportações de suínos estão crescendo e vão crescer ainda mais. Então, eu falo, qual é a perspectiva do agronegócio? Nós temos um mercado interno de 215 milhões de pessoas. Nós abastecemos esse mercado interno e temos muita oportunidade para nós sermos exportadores como estamos sendo agora. Porém, nós temos que deixar aí uma preocupação. A geopolítica internacional tem um protecionismo, e começou agora em 25, mais forte do que vinha antes. A tributação dos Estados Unidos. Agora, nos últimos dias de dezembro, não sei se é no último dia ou nos 2 últimos dias de dezembro, entrou a China com tributação também. A China, que importou do Brasil em 2025 1.670.000 toneladas de carne bovina, e nós, até esta data, final de 2025, nós pagamos para a China um imposto de 12% para levarmos a carne bovina brasileira dentro da China. Agora a China fez lá uma divisão. Para 1.100.000 toneladas, o imposto continua a 12%. De 1.100.000 toneladas até 1.670.000 ou acima do 1.100.000 toneladas, o imposto será 55 e mais os 12. Então passa de 12 para 67, tá? Agora o questionamento nesse momento é: nós temos aí, tem que somar os dois, o que nós éramos competitivos e com essa nova taxa. Esta é a nova geopolítica internacional. Mas se a China não comprar, eu tenho outro cliente? Eu acho que tenho, porque o Brasil é competitivo, certo? Eu vou ficar chorando aí pelo leite derramado? Não,
Eu vou ver com a China e não vou falar que a China agiu mal. Eu não vou falar mal da China, santo Deus. A China é nossa parceira. É a maior compradora de soja nossa. De 100 e poucos milhões de toneladas nós vendemos de soja. Acho que foram 108 ano passado, 2025. A China importou 87. É a nossa grande parceira. Nós estamos falando aqui em 3 pessoas. Eu, Michel e o Marcel, numa mesa. As coisas devem acontecer nessa mesa. As negociações nessa mesa. Nós temos esses microfones. Negócio não faz pelo microfone. Microfone é para pôr ideias, posicionamentos. Então nós temos que ter uma negociação com a China, porque a China também tem interesse e vende bastante para o Brasil. Vende bastante para o Brasil. Então a geopolítica internacional nunca teve tão forte e tão necessária de negociadores. Negociadores. E o silêncio é uma das virtudes do agronegócio. Virtudes dos negociantes. Tá? Então o que eu espero? Nós teremos desafios, um dos quais é a geopolítica internacional, e o que eu tenho que me preocupar nessa geopolítica internacional, mesmo com a posição desses países, tá? de por taxação, eu tenho que entender o porquê que estão pondo. Como aos Estados Unidos, podem taxação de 40%, 50%, mas qual é a intenção dos americanos? Ficar entre 15% e 20%. Colocar na mesa para negociação. Para negociação. E aí agora isentaram o café. Por que isentaram o café? Porque eles tinham interesse no café. E eu tenho que entender nessa mesa qual é o interesse deles e qual é o meu interesse e qual produto que o terceiro aqui que eu posso colocar na mesa. De cada produto. De cada produto. Excelente. Tinha alguma contribuição para o cenário econômico? Não, é o que eu acho bem interessante, acho que é importante a gente entender todo esse cenário econômico, até para a gente se posicionar também, isso é muito legal, mas é nítido que a importância do agronegócio para o mundo, né? Por quê? Tem essa questão também da nossa produção, eu digo que a gente é importante para o mundo na questão de abastecer em alimentos, tá? Isso é muito importante para a gente, né? Os países contam com isso, e quando a gente fala de área agrícola, qual que é a maior área agrícola que a gente tem hoje? Temos África, outros, mas ainda não está agricultável, mas o Brasil, a gente consegue dobrar a produção com a mesma área. A gente consegue fazer tecnologia. Pega as pastagens, por exemplo, degradadas, a gente consegue evoluir nisso. Então essa é uma importância que a gente tem quando a gente fala de economia e quando a gente fala de Brasil. Agora a grande questão é a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Não pode deixar passar também. Essas oportunidades tem. Cabe nós sentar na mesa com as pessoas, negociar e buscar essas novas oportunidades e novas fronteiras, porque o mundo, a projeção é só crescer. Precisa de comida, precisa de agronegócio, precisa do nosso país. A gente é o 3º maior produtor de frango, mas é o maior exportador. O maior exportador. Então, por quê? Competência, eficiência. Então, assim, você está vendo que o nosso país tem várias oportunidades, a gente só tem que aproveitar. Acho que isso é muito bacana, que a gente tem que refletir. Se o Marcel me permitir, vou dialogar um pouquinho com o Michel sobre esses números do agronegócio. Qual é o tamanho do Brasil? Você fala um país grande. Nós temos 853 milhões de hectares. Quantos milhões de hectares nós plantamos? 84 a 85 milhões de hectares. Certo? 84 a 85 nós plantamos, tá? E temos uma extensão de 853 milhões de hectares. E você falou que pode-se dobrar a produção sem mexer em novas áreas, sem derrubar uma árvore. Exato. Porque você não citou número, mas eu quero dialogar contigo porque você fez uma posição certa. Se nós plantamos 84, 85 milhões de hectares, nós temos 170 milhões de hectares, você falou em pastagem, e usou o termo, muitas vezes, pastagem degradadas, certo? Tu já imaginou quando nós passarmos a metade desses 170 milhões de hectares, que a metade, me ajuda, metade de 170 é 85? É igual que nós plantamos hoje? Pois é. Igual nós plantamos hoje? Tá? E nós vamos continuar com a mesma produção de carne. Sabe por quê? Porque a genética, as pastagens estão evoluindo todo dia. E aí mais a evolução do manejo. Somando esse tripé, genética, pastagem e o manejo,
nós ganharemos aí. Lembra-se que uma vez nós vendíamos boi de 36, 48 meses, agora nós chegamos na gôndola do mercado lá, novilho precoce, 12 meses a 15 meses. Compare com 36 meses, 48, ok? Sim. Então é isso que você falou, eu até complementei, melhor dizendo, somente com alguns números, mas a palavra tua é certeira e clara. Podemos dobrar a produção de grãos sem mexer nada daquela floresta amazônica, nada dos parques que nós temos como reserva, que é o Parque Nacional do Iguaçu, nada. E a outra coisa, só completando um pouquinho, quanto que nós produtores rurais doamos? O percentual da propriedade. Exatamente. Nós doamos 25% das nossas propriedades na região sul, e depois em torno de 30, acho que 30 e poucos no centro-oeste, depois lá no norte do Brasil é 60, 65. Então começa em 20, vai até 60. Isso nós doamos. O meu pai e o meu avô trabalham muito para conquistar terras para dar para os filhos. E agora os filhos vivem num outro momento e entenderam que tem um compromisso social e fizeram essa doação, e não podemos, nenhum de nós, produtor rural, reclamar disto, porque nós vivemos uma sociedade, participamos dessa sociedade, e nós temos que ter uma visão de futuro, que essa sociedade precisa de sustentabilidade, ok? Então eu acho que essa nossa missão, e o cooperativismo nos ensinou isto, o cooperativismo tem esse princípio de fazer o social. Então, o que os produtores fizeram de doação da reserva legal, mais as matas ciliares, né? No sul menos, no centro-oeste mais, no norte mais, é uma contribuição para a sociedade. Esta mesma sociedade vai devolver em qualidade de vida para mim, para minha família e para os meus netos também. Essa palavra sustentabilidade é muito importante, isso tem empregado muito no Cicobi, né? O Marcelo, inclusive, o Gil, a gente tem uma campanha, algumas ações muito legais, assim, que a gente acha, né? Uma delas é reconhecer o produtor rural sustentável. Inclusive, a gente faz um reconhecimento no show rural. O show rural é o momento de reconhecimento. Inclusive, é um convite para você participar, é na quinta-feira que a gente vai fazer, mas acredito que às 14 horas, depois a gente encaminha um convite oficial para o senhor. Acho que é importante essa participação, mas de reconhecer essas ações. E o produtor rural, eu vou até um pouquinho mais além, a gente reconhece os melhores, mas assim, o produtor rural mais preocupado com as ações ESG. Com a sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, porque depende da terra, depende da água, depende de tudo. Então ele é o mais preocupado, é o que preserva, 25%. Ele já está preservando, então é o mais preocupado, e a gente quer reconhecer os melhores. 20% é a lei, mas só de reserva legal, mais a mata ciliar, parece que até o Paraná é 28%. Dá 28% mesmo. Então, essas são algumas ações. E questão social, por exemplo, a gente tem preocupado com a sucessão, né? A continuidade das nossas cooperativas. Por exemplo, a gente tem a cooperativa Mirim também. A gente faz algumas ações também para a gente colocar, a gente fala muito de cooperativismo, colocar as nossas cooperativas nos nossos jovens também, nas nossas crianças, nos nossos jovens. Então a gente incentiva. A gente superou 100, né, Marcelo? Superamos 100 cooperativas mirins, né, dentro do Cicobi. Dentro do nosso Cicobi. Então isso é muito bacana também. São outras ações que a gente pensa também em sustentabilidade. E uma sucessão, né, seu Gil? A gente tem que ter cooperativistas para suceder. E o que eu acho também legal, também a gente tem um espaço Transformar, né, que é uma parceria com a PAI, que tem colaboradores da PAI que acaba fazendo brindes pra gente, por exemplo, show rural. Parte dos nossos brindes que a gente disponibiliza para os nossos visitantes vem das nossas cooperativas mirins e vem também do nosso espaço Transformar. É uma parceria com a PAI. São ações que a gente faz assim, que a gente pensa muito nessa questão também de sustentabilidade, que é muito importante pra gente. Nós estamos falando de uma cooperativa de crédito. Em momento nenhum nós falamos qual foi o lucro do Cicobi. O que o Cicobi espera de ter lucro em 26? Você falou das ações sociais. É isto que a sociedade deve entender de uma cooperativa de crédito. Deve entender. Você falou 5, 6 ações dos jovens, da organização jovem, voltado para a sucessão que você, Marcelo, completou, tá? Também
você falou dessa parte social. Não falamos em momento nenhum sobre ganho financeiro do Sicoob. É o nosso espírito do cooperativismo. Eu gostaria muito que a sociedade viesse participar do cooperativismo de crédito, do cooperativismo de maneira geral, porque não estamos somente distribuindo dinheiro, nós estamos educando uma sociedade também, nesses termos de ações que você falou. Olha só, educando a sociedade. E você afirmou sucessão. Sucessão começa na educação da sociedade e termina na sucessão. E para chegar naqueles patamares que a gente tinha começado na sua conversa também, que hoje o cooperativismo representa em torno de 10%, 8% a 10%, mas na Europa, fora, é 35%, 30%. Então nós vamos chegar nesses patamares, mas temos que começar também, né? São algumas ações que a gente tem que fazer. Pessoal, infelizmente a gente vai partir para o encerramento. Eu quero olhar aqui e dar um recado. De 9 a 13 de fevereiro, Show Rural Copavel aqui em Cascavel. Eu vou usar a frase do nosso amigo Chilique, vai ser o melhor show rural da história. Só vai perder pro show rural de 27, que vai perder pro de 28, que vai perder pro de 29 e assim em diante, viu? Obrigado, Michel. Daqui a pouco, se tiver no jeito aí, a gente vai passar o vídeo ali, né? Colocar na gravação o vídeo, daqui a pouco a gente mostra pro seu Dil. E eu quero fazer uma última pergunta para a gente encerrar, seu Dil. Para pessoa física Dilvo Grolli, tá? O que o Dilvo Grolli espera deixar de legado para o agronegócio, para a Copavel e para o Show Rural? O que eu espero? O que eu espero? Adianta fazer o melhor discurso nesse momento? Só com ações, né? Eu espero que meus exemplos sejam bons para as futuras gerações. Aí é o meu legado. Espero. Rezo para isso. Quero fazer isto. As minhas ações serão o meu legado para a sociedade. Em nome de toda a comunidade Sicoob, eu quero agradecer as ações do senhor. E dizer com convicção, eu não tenho dúvida que são ações que vão deixar legado de construção, de empreendedorismo e de bons exemplos. Obrigado mesmo por ter dado essa oportunidade de participar conosco. Tá? Agora vamos mirar lá, Michel, para despedir todo mundo. Tchau, tchau. Sicoob Crédito Capital. Tchau. Comunidade Sicoob. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um Fala Crédito Capital. Valeu! Tudo no agro tem um tempo. Um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para decidir o futuro. Todo ano a gente faz planos, faz contas e é no Show Rural que a gente decide girar de vez. De 9 a 13 de fevereiro, visite o estande do Sicoob. Crédito, consórcios e seguros com condições especiais e atendimento direto com gente que entende de agro. Show Rural 2026. O Sicoob gira com quem produz.